E hoje a gente vem então com mais um tema, né, um conteúdo diferente, falando então da questão da comunicação interna. Então, princípios da comunicação, o sistema da comunicação organizacional, fluxos da comunicação interna, benefícios e desafios da comunicação interna, meios e estratégias de comunicação interna. E o nosso convidado, nosso parceiro, né, está sempre com a gente em vários momentos, né, com a Escola de Governo, né, Peterson? Ano passado ele veio aí para... Né, retrasado também, veio na Semana do Servidor ano passado, que foi tudo com transmissão ao vivo pelo Facebook, né? Ele falou das soft skills, né, as habilidades, né, essenciais, habilidades para o trabalho, né? Então foi muito bacana. E aí a gente convidou ele para estar nesse momento com vocês, para falar dessa questão mesmo voltada à comunicação, né? Comunicação do nosso dia a dia aí. E o Peterson Santis, então, eu não vou falar acho que do seu currículo, porque não precisa, né, Peterson? Você fala um pouquinho, enfim. Mas é isso, obrigado por você estar aqui de novo com a gente, né? Mais uma vez aí, contribuindo bastante, colaborando com a Escola de Governo e com a capacitação dos nossos servidores. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Valquíria. Bom dia, gente. Eu quero começar agradecendo mais uma vez a Valquíria, toda a equipe da escola de governo que trabalha, de gestão pública, que trabalha assim de uma maneira com bastante excelência para trazer formação para vocês, capacitação, desenvolvimento, e eu acredito muito nisso, né? Nós nunca estamos prontos na nossa jornada profissional, a gente sempre tem algo a aprender, e quando esses espaços acontecem, é nesses momentos que a gente às vezes para refletir. E talvez o que eu vou trazer para vocês aqui não tenha nada de muito novo, nada de muito surpreendente. Mas eu falo que são essas ocasiões que fazem a gente parar, pensar um pouquinho, lapidar um pouco mais o nosso conhecimento, para a gente poder conseguir aí alavancar melhores resultados na nossa carreira e no nosso trabalho, naquilo que a gente tem para oferecer para as pessoas. Hoje eu vou conversar então com vocês sobre esse tema que eu gosto muito, que é o tema de comunicação interna, tá? E só me apresentando brevemente, como a Valquíria falou, não vou ficar falando aqui a respeito do meu currículo, etc. Mas eu sou o Peterson, né? Vou ser o mediador de vocês nesse encontro. E depois, se alguém quiser entrar em contato comigo sobre alguma dúvida, alguma demanda, enfim, tá aí o meu e-mail pessoal, vocês podem anotar, tá bom? Só para vocês terem uma ideia mais ou menos da minha atuação profissional, eu sou administrador por formação e também pedagogo. Hoje eu trabalho atualmente como coordenador do ensino fundamental, anos iniciais e finais, do SESI Horto Bauru, né? E no período noturno eu sou professor na ETEC, aqui em Bauru, tanto na ETEC Rodrigues de Abreu, quanto no Cristino Cabral, que é uma extensão da ETEC de Cabralha Paulista, tá? Mas tenho aí uma experiência de aproximadamente 10 anos também no ensino superior, e trabalhei durante todos esses anos da minha carreira, aproximadamente 15 anos, na área de gestão escolar. E vou conversar com vocês então sobre essa temática de hoje, que é a comunicação interna. E aí, para começar, eu trouxe a frase de um cara que, se alguém aqui já assistiu aqueles vídeos que tem no YouTube daquelas palestras TED Talks, o Simon Sinek, ele é um dos palestrantes desse formato TED, ele tem alguns livros, algumas publicações, e tem uma frase dele que ele diz o seguinte: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entender as pessoas, você não entenderá os negócios. Eu gosto muito dessa frase porque ele vai trazer esse ponto de partida para o que a gente vai conversar hoje. Nós, na qualidade de colaboradores, e aqui no caso do serviço público, que nós falamos os servidores, né? Mas independentemente de ser uma esfera pública ou uma esfera privada, nós trabalhamos com algum propósito. Você não levanta diariamente e vem para o trabalho só em busca de um salário para pagar suas contas. E se hoje esse é o único motivo para você vir trabalhar, talvez você precise repensar a sua carreira profissional. Porque eu acho muito cruel uma pessoa passar 30, 35, 40 anos da vida dela só trabalhando em função de pagar boleto. Eu acho que a vida profissional, ela oferece pra gente oportunidades muito mais amplas do que isso. É claro que o trabalho, ele tem uma função laborosa. O trabalho, ele traz sim para nós um cansaço, um desgaste físico, um desgaste psicológico, só que isso não pode ser apenas em função da troca de um ordenado no final de um determinado período, no final de um mês, por exemplo. O teu trabalho, ele tem que ter propósito.
Você tem que acordar e entender que a tua função é atender alguma pessoa que tem alguma dor, alguma necessidade. E o seu trabalho ele é fundamental para que essa dor seja atendida. Quando a gente olha por esse ponto de vista, às vezes fica mais difícil da gente entender a nossa função. Então, às vezes eu gosto de inverter. Sabe quando você chega num lugar para ser atendido e você senta em uma sala de espera e você demora para ser atendido? Você gosta disso? Não. Quanto do seu trabalho está impactando nessa demora de outras pessoas? Então, toda vez que eu me pego numa situação onde eu não estou sendo bem atendido, eu fico também pensando, será que em algum momento do meu trabalho eu não estou performando de acordo para que eu faça com que as pessoas não tenham que esperar? Então, esse pensamento ele é muito fundamental. E aí entra o propósito do nosso trabalho, que é fazer aquilo que a gente se propôs com a melhor excelência possível. E para isso existem várias coisas que a gente tem que dar conta. E uma delas é as questões da comunicação, que é o que a gente vai explorar na nossa aula de hoje. Então, a frase do Simon, ela serve como esse ponto de partida. Hoje a gente vai tentar entender de que forma que a comunicação, em especial a comunicação interna, ela vai me auxiliar a ser um profissional que tenha um propósito de trabalho e que venha fazer isso com excelência. E aí eu vou utilizar então das ferramentas, das ideias que a gente vai compartilhar aqui a favor do desenvolvimento do nosso trabalho. Então assim, para começar uma breve introdução, tá? A comunicação deficiente, ela é provavelmente, não dá pra gente afirmar categoricamente, mas dá pra gente deduzir que assim, provavelmente é a principal fonte de conflitos interpessoais no trabalho. A maioria dos problemas que acontecem, de conflitos, de desencontro de informações que geram situações de estresse, né, de até algum tipo de atrito, isso normalmente tem como pano de fundo alguma disfunção na comunicação entre essas partes, né? Como as pessoas elas passam várias horas em que estão acordadas, se comunicando, ou seja, escrevendo, lendo, falando, escutando, parece razoável a gente afirmar que uma das principais forças inibidoras do bom desempenho de um grupo é a falta de uma comunicação eficaz. Não dá pra gente afirmar porque pode ter outros fatores por trás que levam a acontecer essa disfunção, né, esse problema de conflito. Porém, na maioria dos casos, se a gente observar de uma maneira bem criteriosa, a gente vai perceber que houve algum ruído, algum atrito, alguma falha no problema de comunicação. Sabe quando você recebe aquele e-mail e você lê ele de uma maneira atravessada? Você fala, não gostei do tom desse e-mail. Pode ser que não tenha nem vindo em caixa alta, maiúsculo, mas você leu e não gostou do tom daquele e-mail? Mas a gente não sabe se a pessoa que redigiu aquele e-mail estava com pressa, escreveu de qualquer forma, e não foi a intenção dela colocar naquele e-mail algum tipo de teor, de tom mais agressivo. Mas como é uma comunicação escrita e ela é uma comunicação fria, a gente lê e às vezes a gente interpreta da maneira como a gente quer. E isso às vezes acontece de acordo com o nosso humor. Porque se você tivesse talvez assim um dia muito feliz, em que nada talvez te abalaria naquele dia, talvez você iria ler esse e-mail com a maior normalidade do mundo. Mas se te pegou num dia meio atravessado, aquele e-mail começa a soar meio estranho. E veja, aqui nós temos um problema de comunicação de ambas as partes. Talvez o emissor daquele e-mail não teve o cuidado de escrever ele de uma maneira mais assertiva, mais adequada, ter feito uma revisão com mais calma para ser mais claro, e a pessoa que também recebeu o e-mail leu e colocou o tom da leitura que ela queria. Então veja, aqui a gente tem um exemplo clássico que deve ter acontecido com vocês, ou se não aconteceu, vocês já viram acontecer com alguém. Então a gente vai hoje discutir sobre como a gente pode tomar cuidado com esses e outros aspectos no que se refere à comunicação dentro das organizações, tá? E aí, para a gente poder entender o que pode causar uma comunicação interna mal executada, eu vou passar um videozinho agora para vocês, tá bom? O diretor-presidente fala para o gerente. Na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim, por favor, reúnam os funcionários no pátio da fábrica, usando o capacete de segurança, quando eu explicarei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão se dirigir ao refeitório, onde será exibido um filme, documentário sobre o cometa Halley.
o gerente diz para o supervisor: Por ordem do diretor-presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer sobre a fábrica, a olho nu. Se chover, por favor, reúnam os funcionários, todos com capacete de segurança, e os encaminhem ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o que acontece a cada 78 anos. O supervisor fala para o chefe de produção: A convite do nosso querido diretor, o cientista Halley, de 78 anos, vai aparecer nu às 17 horas no refeitório da fábrica, usando o capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o raro problema da chuva na segurança. O diretor levará a demonstração para o pátio da fábrica. O chefe de produção diz para o mestre: Na sexta-feira, às 17 horas, o diretor, pela primeira vez em 78 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica para filmar o Halley, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre a segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. O mestre diz para os funcionários: Todo mundo nu, sem exceção, deve estar com os seguranças no pátio da fábrica na próxima sexta-feira, às 17 horas, pois o senhor diretor e o Sr. Halley, guitarrista famoso, estarão lá para mostrar o raro filme Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeitório de capacete na mesma hora. O show ocorre a cada 78 anos. Aviso geral! Na sexta-feira, o chefe da diretoria vai fazer 78 anos e liberou geral para a festa às 17 horas no refeitório. Vão estar lá, pagos pelo manda-chuva, Bill Halley e seus cometas. Todo mundo deve estar nu e de capacete, porque a banda é muito louca e o rock vai rolar até o pátio, mesmo com chuva. Autor desconhecido. Olha, eu não vou dizer para vocês que isso aconteça exatamente assim nas organizações, mas se a gente não tomar cuidado com o processo de comunicação adequado, coisas parecidas como essas podem acontecer. Esse é o famoso telefone sem fio, né? Você vai passando a informação e quem conta um conto aumenta um ponto e a coisa vai sendo distorcida e quando chegar lá na ponta final está completamente diferente do que se esperava. E aí a gente precisa então ter esse cuidado dentro das organizações com uma comunicação que funcione, né? Que ela seja realmente clara, assertiva, direta, com propósito, que realmente atinja o seu público. Então, para a gente poder entender mais sobre essa temática, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre as funções da comunicação. E aí, acho que ele... Isso. Então, para a gente poder ter um ponto de partida, né, e a gente não vai ficar aqui muito tempo conversando sobre teoria, a ideia é a gente discutir algumas coisas mais práticas, a comunicação ela tem 4 funções básicas, tá? Ela tem a função de controle, porque ela vai dar justamente as informações e as orientações necessárias para aquilo que precisa ser feito, para aquilo que precisa ser feito, seja feito de acordo, tá? Ela tem a função de motivação, porque ela vai ser uma espécie de impulsionador da ação dos colaboradores. Ela vai ter uma carga de expressão emocional, porque dentro de qualquer comunicação nossa, falada, escrita, gestual, não verbal, a gente vai transmitir algum tipo de sentimento. Não tem como eu dissociar a minha fala, a minha escrita ou qualquer gesto de algo que eu esteja sentindo. E ela também vai ter esse caráter de informação, ou seja, ela traz para a pessoa que está recebendo aquela informação algum tipo de conhecimento, algum tipo de dado, para que ela possa então se apropriar disso, tá? E aí o que acontece? Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Na sua opinião, qual das 4 funções é a mais importante? A gente viu que tem 4 ali. Nós temos a função de controle, então
A comunicação ela serve para a gente, então, orientar as pessoas do que precisa ser feito, controlar as coisas para que elas saiam conforme. A gente tem ali a função da comunicação enquanto algo motivacional, que motiva as pessoas, que levam elas a fazer o que precisa ser feito. A gente tem enquanto expressão emocional, porque traz alguma carga emocional nas suas diversas formas de se comunicar. E por último, a gente viu que ela tem a capacidade de informar, que é levar algum conhecimento, algum dado, alguma informação. Das quatro, qual que vocês acham que é a mais importante? Informar. Informar? Tem alguém que discorda, acha que é algum outro desses? Eu acho que são as quatro. Hã? Eu acho que é as quatro. Vocês acham que são os quatro? Pode passar então. Nenhuma dessas quatro funções é mais importante que as demais. É claro que o pessoal que falou a informação, eu concordo em alguma medida com vocês. A gente fala assim, se a informação não informa, ela já vai caindo por terra em todos os outros processos. Mas não adianta ser uma informação que seja, por exemplo, carregada de uma carga emocional exagerada e que atrapalhe o objetivo daquela informação. É o caso do e-mail que eu acabei de falar para vocês. O e-mail ele é um canal de comunicação mais frio, institucional, formalizado, né, pela organização, mas eu tenho que tomar cuidado para não colocar dentro desse processo de comunicação algumas cargas de sentimento de uma maneira exacerbada. Por exemplo, é bastante deselegante alguém responder um e-mail tudo em caixa alta como se estivesse gritando com alguém. E a gente sabe que às vezes isso acontece, né? No meu caso, eu uso óculos, eu não enxergo direito, então eu gosto de caixa alta pra mim enxergar. Não tem problema nenhum. Não tô falando aqui que não pode usar caixa alta. Pode, mas às vezes a pessoa que redige o e-mail, ela usa trechos em caixa alta e às vezes a conotação que quer ser dada nesse trecho é de uma comunicação um pouco mais agressiva. Então a gente tem que tomar cuidado com esses pequenos detalhes do processo de comunicação, principalmente com a comunicação escrita, que é uma comunicação mais fria, tá? Então veja, não tem na verdade um elemento que é mais importante que o outro. Na verdade as quatro funções da comunicação, elas são importantes e elas estão integradas. Veja, por que as quatro são importantes, né? Porque para apresentar um bom desempenho, os grupos e as organizações eles precisam ter algum tipo de controle sobre os seus membros, estimulá-los a se esforçar com empenho, que é a motivação, oferecer meios para a sua expressão emocional, que daí vai ser essas cargas então de emoção que vai, né, permear aí os processos de comunicação, e para a tomada de decisão, que é a própria informação. Para eu tomar qualquer decisão, eu preciso de informação. E às vezes a gente acha que tomar decisão é uma coisa feita por altos escalões da organização. E não. A hora que você chega de manhã no seu trabalho, você já começa a tomar decisões. O que eu vou fazer primeiro? É uma tomada de decisão. E para você tomar essa decisão do que eu vou fazer primeiro, você precisa de algumas informações. Então existe algum fluxo de trabalho previamente definido que você deve seguir ou não? Qual que são as questões de prioridade do setor ou da área do seu trabalho, né? Qual que é a orientação que você tem a partir dali do teu grupo ou do teu superior imediato? Então, por exemplo, no meu caso, todo dia quando eu chego lá na escola, a primeira coisa que eu faço quando eu entro na minha sala, depois de ligar o computador, etc., é abrir a minha agenda. É a primeira atividade do dia. Por quê? Porque eu vou me informar do que já está planejado para aquele dia, para que daí, a partir dessa informação, eu tome decisões do por onde eu vou começar as minhas ações de gestão no meu trabalho. Então veja, parece que quando a gente fala assim, eu preciso de informação para tomar decisão, parece que é coisa de relatório para instâncias superiores. Não, no dia a dia a gente toma decisão o tempo inteiro e eu dependo das informações para tomar essas decisões, certo? E aí eu vou agindo no meu dia a dia, me comunicando com as outras pessoas e administrando esses sentimentos, porque tem momentos que a gente fica bastante empolgado com as coisas e talvez a gente precisa dar uma segurada às vezes nessa empolgação, tem horas que a gente fica muito bravo, decepcionado, desapontado, frustrado. Eu também tenho que lidar com essas emoções para que isso não comece a poluir os processos de comunicação de tal modo que isso crie problemas ao invés de soluções, tá? Então veja, essa integração entre as quatro funções ela é essencial para que a comunicação aconteça de maneira efetiva no meio organizacional. Pode passar, por favor. Agora a gente vai falar um pouco sobre os canais de comunicação. Pode passar. O primeiro canal de comunicação que a gente vai falar é aquele que nós chamamos de canal de comunicação formal. O que é o canal formal? Ele é estabelecido pela organização e transmite mensagens que se referem às atividades relacionadas com o trabalho de seus membros. Tradicionalmente, esses canais seguem a rede de autoridade dentro da organização. Então, canal formal são todos aqueles canais institucionalizados pela organização. No caso aqui da prefeitura, vocês trabalham com e-mail?
trabalham com e-mail. Vocês têm um portal interno? Sim. Vocês têm um portal interno. Grupo de WhatsApp é institucionalizado aqui? Não. Então veja, esse já é uma ferramenta que às vezes a gente utiliza para o trabalho, mas não existe a institucionalização do grupo de WhatsApp como uma ferramenta de comunicação organizacional. Então toda vez que a gente falar de comunicação formal, nós estamos falando das ferramentas, processos e fluxos de comunicação que são adotados pela organização e são declarados por ela que são os mecanismos e meios corretos para serem utilizados no processo de comunicação. E a gente vai ter vários, né? A gente tem memorandos, ofícios, né? Atas, reuniões, murais, jornais internos, existe uma série de ferramentas de comunicação. Tudo aquilo que a organização fala, isso é um mecanismo ou um meio formal, nós vamos chamar de canal formal de comunicação. O que acontece é que além do canal formal, pode passar, nós temos também o canal informal. O canal informal, ele é espontâneo e surge como resposta às escolhas individuais das pessoas que estão dentro da organização. Normalmente ele é utilizado para a transmissão de mensagens mais de cunho pessoal ou social e que nem sempre estão diretamente relacionadas com o trabalho dos membros da organização, mas que podem ter impactos positivos ou negativos para o processo organizacional. Então veja, apesar do grupo de WhatsApp ou WhatsApp não ser uma ferramenta de comunicação institucionalizada dentro da Prefeitura de Bauru, vocês utilizam o WhatsApp para o trabalho de vocês? Sim. Sim. Vocês são proibidos de utilizar o WhatsApp para o trabalho de vocês? Não. Só que o que acontece? O WhatsApp ele vai ter esse caráter que mistura o lado formal, porque eu uso ele de alguma forma para o trabalho, mas ele não é declarado como instrumento de comunicação formal. Ele vai ser um instrumento de trabalho informal. E aí aqui a gente tem que ter o cuidado com a diferenciação desses dois tipos de canais de comunicação e entender que nenhuma organização ela vai tentar eliminar os canais informais de comunicação, porque isso é impossível. Assim, gente, nós adotamos uma política aqui de que nós estamos abolindo os canais informais de comunicação. Isso não existe, isso seria tecnicamente impossível. Por quê? Porque as pessoas, involuntariamente, elas estabelecerão canais de comunicação informal. Por exemplo, sabe aquele momento que você vai tomar um cafezinho? A conversa no cafezinho é um canal informal de comunicação. Não é uma reunião. Não vem uma convocação formal, uma pauta, um tempo a ser administrado e uma reunião a ser conduzida em que existe ordenamento de quem vai falar, em que momento e com qual finalidade. Quando você vai tomar um café, está acontecendo uma comunicação informal. E essa comunicação informal ela pode ser acerca de assuntos pessoais ou sociais. Você toma um café e fala, olha, você assistiu a novela de ontem, você assistiu não sei o que, né? Ou podem ser assuntos inerentes à própria organização. Às vezes você está no café e trocando ideia de um projeto que você tem que fazer, ou alguma coisa que você tem que realizar, ou alguma coisa que você fez, você está avaliando e trocando uma ideia. E também pode ter algo que seja de um tanto quanto prejudicial. A fofoca, por exemplo, ela se dá pelos canais informais. Ninguém vai fazer fofoca pelo e-mail institucional da organização. Ninguém vai fazer fofoca mediante um ofício ou mediante um memorando. Mas um grupo de WhatsApp, uma conversinha de café, isso acontece. Então veja, a comunicação informal, ela existe dentro da organização. E nós, enquanto entendedores da área de comunicação, a gente fala que ela é, inclusive, admitida pela organização. Porque a gente às vezes acha que é só, então a comunicação formal, ela é admitida pela organização e a informal, ela não é admitida pela organização. Não. Nós estamos falando que é o seguinte, a comunicação formal, ela é admitida pela organização enquanto os processos corretos, os mecanismos adequados para a realização do trabalho. Mas o tempo inteiro, a comunicação informal, ela permeia a organização. E veja, é às vezes a comunicação informal, uma fofoca, por exemplo, que vai criar uma situação de conflito. E aí o que acontece? Alguém vai ter que parar um tempo de trabalho para resolver aquela situação de conflito, que faz parte da realidade organizacional. Então não tem como eu dissociar, não tem como eu separar a comunicação formal da informal. A comunicação formal está institucionalizada pela organização e ela é sempre constantemente incentivada. Utilize o e-mail, faça um memorando, faça um ofício, vá na reunião, leia o mural, leia as informações que tem perto do relógio de ponto, enfim. Agora, os mecanismos informais, eles também vão existir involuntariamente. E aí nós,
temos que tomar cuidado com eles. Quando eu falo nós, existe uma instância da organização que se preocupa com isso e que vai trabalhar justamente para orientar todo mundo, desenvolver, capacitar todo mundo para assim, ó, não é que não pode usar o WhatsApp, mas toma cuidado com o que você vai falar lá, toma cuidado com o que você vai compartilhar, avalie se é pertinente ou não, toma cuidado com fofoca. Então o tempo inteiro nós somos orientados pela organização a respeito desses cuidados. Mas a comunicação informal ela vai existir. E à medida que ela existe, ela pode ser em algum ponto benéfico, positivo, como a gente viu, que às vezes num cafezinho a gente tem uma ideia, nossa, eu não tinha pensado nisso, e vamos formalizar isso pelos canais corretos. E às vezes pode ser algo bastante prejudicial. Porém, veja, está nas nossas mãos a capacidade de lidar com a comunicação, tanto formal quanto informal. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então, à medida que a comunicação informal ela começa a atrapalhar a comunicação formal, aí sim a organização vai começar a adotar alguns ajustes, alguns mecanismos que podem ser de orientação, de correção ou eventualmente até de punição. Então veja, é muito importante a gente ter o cuidado com esses dois pontos da comunicação, mas saber que ambos existem e que eu devo, claro, privilegiar no meu trabalho o máximo possível a comunicação formal e tomar cuidado com a comunicação informal. Ela vai existir, ela tem os seus aspectos positivos, mas ela também pode ter um caráter bastante negativo. Pode passar. Vamos falar agora sobre a direção da comunicação. Então aqui tem um desenho que é como se fosse um fluxograma, né? Um fluxograma não, perdão. Um desenho que a gente tem aí uma hierarquia, tá? E aqui a gente vai ver os movimentos que a comunicação faz. Por exemplo, no vídeo do Cometa Halley, que ao final era uma banda Harley para comemorar o aniversário de 78 anos do chefe, né? Veja, aquilo lá era um processo de comunicação descendente. Por quê? Porque o diretor ele passou para o chefe passou para o supervisor passou para o encarregado e assim foi descendo. Então a comunicação descendente é essa comunicação que vem do topo para a base, ok? Normalmente esse tipo de comunicação ele tende a ser uma comunicação mais limpa, mais clean e mais direta, ok? Por quê? Porque tem que ser compreensível essa informação por todos. Então não adianta eu pegar uma informação muito complexa daqui de cima e tentar descer ela com toda a complexidade aqui para baixo, porque pode ser que no meio do caminho ocorram ruídos, ou as pessoas que estão na base não têm um repertório para entender a complexidade dessa informação que foi produzida lá em cima. Então a ideia é que essa comunicação, à medida que ela vai descendo, ela se torne cada vez mais simples, fácil, direta, acessível a todo mundo, tá? Vale lembrar que dentro da organização a gente vai ter pessoas com nível de escolaridade e repertório cultural diferentes. Então veja, eu não posso pegar uma informação extremamente complexa e descer ela nessa complexidade. Eu tenho que pensar qual é o público que vai receber e à medida disso eu vou adequando essa comunicação, porque o objetivo é que todos entendam o que esteja de fato acontecendo ou que esteja sendo comunicado, tá? Depois nós temos a comunicação ascendente. A comunicação ascendente é aquela que vai subindo na organização. Então normalmente os funcionários mais da base, operacionais, etc., vão passando para as instâncias superiores, como seu supervisor, gerente, coordenador, até chegar em instâncias superiores, tá? E por fim nós temos a comunicação lateral horizontal. Ela se dá quando eu tenho cargos ou departamentos que estão na mesma linha na mesma linha de horizonte dentro da hierarquia da organização. RH para, por exemplo, o departamento de manutenção, isso nós chamamos de uma comunicação horizontal. Por quê? Porque na hierarquia são departamentos que estão na mesma linha, ok? Ou de repente é de um assistente do RH para um assistente da área de manutenção, mesma coisa, de um assistente para um outro assistente, nós chamamos de comunicação horizontal. Entender esses fluxos, eles são importantes porque, a depender da maneira como a organização está desenhada, existem processos e protocolos definidos. Então, às vezes, por exemplo, este colaborador, se ele quiser falar com esse que é de um outro setor, pode ser que ele tenha autonomia para uma conversa horizontal, então ele tem autonomia para mandar um e-mail, convocar uma reunião, mandar um ofício, um memorando, pode ser que ocorra. A depender do desenho da organização, pode ser que não. Pode ser que o que tenha que ser feito é, esse vai comunicar esse, que vai passar a informação para esse que vem para cá. E depois a resposta ela vai por esse caminho.
Então, é muito importante que cada um dentro da sua área, do seu setor, compreenda essa dinâmica dos fluxos de comunicação. A quem você se reporta, a quem se reporta você e como se dá esse fluxo para outros departamentos, setores ou áreas da organização. Para que não ocorra o quê? A confusão no processo de comunicação ou você pular etapas, partes que estão bem definidas dentro da organização. Isso, gente, é feito, não é para blindar as pessoas da organização de receber informações, mas é para que talvez, quando há essa situação de você ter que seguir esse caminho, é porque você vem e faz um pedido para esse que você queria desse, talvez esse já consegue atender ou até esse já consegue atender, não precisa nem chegar aqui. Então a ideia de você ter esses fluxos definidos é justamente para poupar aquele excesso de trocas de e-mail ou trocas de informações por outros canais que acabam não resultando em um trabalho eficiente. Tudo bem? Vamos falar agora sobre cada um desses três de uma maneira um pouquinho mais detalhada. Veja, a comunicação descendente, pode passar 2 só para vir o desenho, né? Então a comunicação descendente, ela flui dos níveis mais altos para os mais baixos, é utilizada pelos gestores, líderes, que se comunicam com os colaboradores para atribuir tarefas, fornecer instruções de trabalho, informar políticas e procedimentos, identificar problemas que necessitam de atenção e fornecer feedback sobre o desempenho. Pode passar. Depois nós temos a comunicação ascendente, né? A comunicação ascendente é a que se dirige aos escalões mais altos do grupo ou da organização. É utilizada para fornecer feedback aos gestores, informá-los sobre os progressos em relação às metas e relatar os problemas que estão ocorrendo. Esta comunicação mantém os dirigentes informados acerca de como os colaboradores se sentem com relação aos trabalhos, aos colegas e à organização em geral. Pode passar. E por fim, a comunicação lateral ou horizontal. É quando a comunicação se dá entre os membros de um mesmo grupo, entre grupos do mesmo nível, ou ainda entre quaisquer pessoas que estão em um nível horizontal equivalente dentro da organização. Visa promover a integração, a troca e sinergia nas execuções de tarefas e demandas integradas à organização. Então, por que é importante a gente ter essa clareza, né? Como eu falei para vocês, para que a gente possa respeitar os fluxos de comunicação da organização e adequar o processo de comunicação. Isso é um ponto bastante importante. Por quê? Eu falei para vocês, por exemplo, quando você tem uma informação que está vindo dos níveis superiores da organização e vai em direção à base da organização, precisa ser uma informação mais clara, mais acessível, facilitada para que todos possam compreender. E à medida que essa comunicação ela também volta, ela pode ser mais clara e objetiva ou ter um grau maior de complexidade. Sabe aquele relatório que às vezes você tem que fazer do teu trabalho, do teu departamento, do teu setor, enfim? Esse relatório, ele está levando informações para níveis acima. E a depender do que é solicitado, pode ser que seja um relatório extremamente complexo e detalhado, ou pode ser um relatório extremamente simplificado, porque quem está lá em cima talvez não tenha interesse em saber todos os dados detalhados, quer saber o resultado, o final, o resumo da história. Tudo bem? Então é importante a gente entender para que é aquela informação, quem vai receber, para que eu possa adequar esses fluxos às demandas. Tudo bem? Pode passar. Agora tem uma pergunta para vocês. Toda vez que aparece o quadro Fala Aí, é para vocês poderem falar, senão fica aqui um monólogo, só eu falo. Quais são as relações possíveis de serem estabelecidas entre os canais e a direção de comunicação? Então veja, a gente acabou de falar que existe canal formal e canal informal, e a gente viu que esses canais eles se dão com fluxos que podem ser de cima para baixo, de baixo para cima ou na horizontal. Então de que forma que esses canais formal e informal e as direções, né, elas têm relação com os aspectos de liderança e trabalho em equipe? O que tem a ver canal formal e informal e as direções da comunicação com liderança e trabalho em equipe? O que vocês acham? Tem alguma coisa a ver ou não? São coisas distintas. Liderança e trabalho em equipe é uma coisa, e essas questões de fluxos de comunicação, direção, canal, etc. é outra coisa. Uma complementa a outra. Uma complementa a outra, certo? E por que complementa uma complementa a outra? Porque se você não tiver uma liderança com uma comunicação simples e objetiva, você não consegue que a pessoa abaixo faça o trabalho correto. Ótimo. Eu gosto muito de pensar a liderança de uma maneira um pouco mais prática, às vezes menos filosófica e uma coisa mais prática. Então assim, ó, como é que você tem uma boa liderança?
Então existem várias literaturas que vão colocar lá uma série de coisas, uma série de teorias, e eu fico pensando assim, ó, uma das formas de você ser um bom líder é você saber usar essa comunicação de uma maneira adequada. E uma das maneiras de você ser um bom liderado, e ser um bom liderado é saber trabalhar em equipe, é saber utilizar esses fluxos de comunicação também. Porque o que acontece? Se você tem um líder que ele fica dando uma atenção excessiva para uma comunicação informal, instiga conversas que são não importantes para o ambiente organizacional, que faz uma comunicação que não é clara, acessível, limpa, integradora, eu já penso que já perdeu ali a essência da liderança. A gente não precisa nem falar do restante. Porque a liderança parece ser um pacote cheio de coisas perfeitas e maravilhosas e de fato demanda muito da gente, no papel de liderança, executar todas essas demandas. Mas eu vejo que uma das que estão ali latentes é essa questão da comunicação. Porque se você tem um líder que já peca na comunicação, a coisa já não vai fluir dali para frente. Não adianta ele ser uma pessoa ética, honesta e tudo mais. Mas não funciona a comunicação, já perde ali, né? E a depender de onde você está dentro da organização, no nível em que você está encaixado, é importante compreender o papel e a dinâmica da liderança no processo de comunicação. Por exemplo, eu trabalho já há aproximadamente 8 anos como coordenador. Então, até foi uma pergunta quando eu fiz meu processo seletivo lá no SESI, meu concurso. Perguntaram assim para mim, Peterson, como que você enxerga o papel do coordenador dentro de uma escola? Tira a escola aqui e pensa o papel de um coordenador ou de um supervisor, de alguém que está ali no nível intermediário, que a gente chama. Não está no topo da pirâmide, mas não está na base da pirâmide, está ali na meiuca, né? E eu gosto de usar a metáfora do elevador. Eu falo que eu sou um elevador no meu trabalho, porque o tempo inteiro eu pego assim, ó, informações que estão lá dos níveis superiores, então da direção da escola, da supervisão, da gerência executiva de educação, da rede SESI do estado de São Paulo e outras áreas gerenciais. Eu pego essas informações e trabalho elas para entregar para os meus liderados, que são os meus professores e os meus auxiliares docentes, inspetores e assim por diante. Mas eu também pego a informação dos meus professores, dos meus auxiliares docentes, dos meus inspetores, dos meus alunos, das famílias e levo isso para níveis superiores. O que eles estão falando, o que eles estão percebendo, o que eles estão sentindo, como as coisas estão acontecendo. Então eu falo que quem está no nível intermediário é um elevador o tempo inteiro. Aqui a gente tem 3 andares na prefeitura. Imagina que o coordenador, ele é o elevador. Ele pega lá do primeiro, leva pro terceiro, pega do terceiro, desce pro segundo, desce pro primeiro, sobe pro segundo, sobe pro terceiro. E é uma responsabilidade muito grande lidar com isso. Por quê? Porque eu trabalho no meu movimento sempre com informações que vêm de baixo e vão em direção acima, ou seja, ascendentes. Trabalho com informações que são descendentes, que vêm de cima para baixo, e tem que dar conta das laterais também. A depender de onde você está na hierarquia da organização, pode ser que você esteja na base. Então você manda informações e recebe informações. Quem está lá em cima, a mesma coisa. Manda e recebe. Agora, no caso, quem está no meio tem esse processo do subir e descer. Subir e descer. Então veja, quando a gente fala em processos de liderança, é bem isso. Tem que ter um cuidado com esses fluxos de informação e comunicação. Por quê? Porque são eles que estabelecem o contato e a relação entre as pessoas. E com relação ao trabalho em equipe, mesma coisa. Porque eu só vou ser um bom membro de uma equipe se eu souber lidar com esses fluxos de informação de uma maneira adequada. Então parece que são coisas muito distantes, falar trabalho em equipe, liderança. Isso começa na prática, em coisas simples. Então a gente deixar a nossa comunicação afiada, limpa, funcional. Tudo bem? Bom, então pode avançar. Então o que fica de importante dessa parte que a gente conversou até aqui? Os canais de comunicação, bem como a direção da comunicação, eles estão intimamente ligados com a liderança e o trabalho em equipe, pois as relações pessoais, o clima e a cultura organizacional também decorrem dos processos de comunicação estabelecidos na organização. E a gente vai falar disso agora. Do que a comunicação organizacional, em especial a interna, tem por objetivo e no que ela vai impactar. Tudo bem? Pode passar? Então vamos falar agora sobre os tipos de comunicação de uma maneira bem breve, tá? Não vai dar pra gente entrar em todos os detalhes, pode passar, porque o que acontece, isso aqui é um campo à parte, tá? Mas só pra gente entender, em todos os tipos de relações e interações pessoais existe a troca de mensagens para se estabelecer a comunicação. É assim que a gente se relaciona, se integra, é assim que a gente vive. E não é só no ambiente de trabalho, é no mundo, ok? E para que a troca de mensagens ocorra, as pessoas utilizam essencialmente a
comunicação oral, que nós utilizamos a fala, a comunicação escrita e a comunicação não verbal, que entra aí, desde gestos, símbolos, imagens e assim por diante. Tudo bem? Então observem que quando eu vou me comunicar, eu tenho que tomar cuidado com todos esses aspectos, né? Aqui, como eu falei para vocês, não vai dar para entrar nos detalhes de todos esses assuntos, mas vou dar alguns pequenos exemplos para vocês. Eu poderia fazer essa mesma atividade que eu estou fazendo aqui com vocês, com os alunos lá do 4º ano do SESI. Vou falar para vocês sobre uma coisa que é a comunicação dentro das empresas. Só que se eu estivesse fazendo essa comunicação com eles lá, eu ia falar assim, ó: bom dia, criançada, tudo bem com vocês? Ó, olha aqui pro tio agora, eu vou explicar para vocês uma coisa que é, o que é a comunicação dentro das empresas. Seu pai trabalha? Onde que seu pai trabalha? Você sabia que lá dentro ele tem que conversar? Veja, a minha linguagem estaria adequada àquele público. Eu não vou fazer isso com vocês como se vocês fossem uma turma de 4º ano. Vocês estão num curso de formação dentro da escola de gestão pública do município. Então é claro que eu vou trazer para vocês aqui uma fala num tom mais sóbrio, um pouco formal, com alguns momentos de descontração, para que a gente possa ter isso no nível esperado para esse público. Então quando a gente fala de comunicação oral, eu vou ter que pensar na adequação dessa oralidade a cada um dos públicos. Tudo bem? Quando eu falo na comunicação escrita, a mesma coisa. Tem alguém aqui que trabalha no setor jurídico? Não. Tem alguém aqui que recebe algum tipo de informação, comunicado ou alguma produção escrita do departamento jurídico? E aí tem hora, não tô aqui criticando nossos colegas do jurídico, tá? Eles estão fazendo a função deles da maneira como tem que ser. Mas tem hora que a gente recebe e fala assim, ó, meu Deus. Joga no Google, vamos ver se ele explica. Alexa, o que é tal coisa? É assim que a gente começa a resolver as coisas. Por quê? Porque, é claro, é de praxe do setor jurídico ter a escrita apropriada na linguagem jurídica. Porém, às vezes a gente vai precisar utilizar isso e eu às vezes não tenho repertório, não tenho alcance para isso. Eu falo, meu Deus, deixa eu ver se é isso que... Como que é o seu nome? Jonathan. Aí eu chamo o Jonathan e falo, Jonathan, lê aqui, vê se você entendeu, se é isso mesmo. Foi o que eu entendi, mas eu não tenho certeza do que eu entendi. E tá tudo bem, mas veja, a linguagem escrita ela vai também ter essa necessidade de ser adaptada, ser adequada a cada um dos públicos. Então eles estão escrevendo na linguagem adequada para o sistema jurídico. E se eu preciso entender isso, então eu vou ter que desenvolver o meu repertório para poder alcançar. Agora, isso não faz com que alguém que seja, por exemplo, do setor jurídico e vai mandar um e-mail comum para alguém pedindo, sei lá, olá, tudo bem? Gostaria de um café. E a pessoa usar, esbanjar a língua portuguesa para pedir uma xícara de café. Aí é muito. Por quê? Porque daí já passa do tom necessário para aquilo que você precisa, que era só simplesmente me ver uma xícara de café. Tudo bem? Então a comunicação escrita também vai ter essa circunstância. E a não verbal, gente, também. Claro que aqui, como eu falei, não vai dar para entrar em todos os detalhes, mas é para vocês entenderem essas nuances. Por exemplo, não sei se vocês assistiram já algum filme, não, provavelmente já assistiram, né? Filmes norte-americanos ou séries assim por diante. Lá nos Estados Unidos, se alguém pede alguma coisa para a pessoa e a pessoa faz assim para ela, isso significa o quê? Ok. E aqui no Brasil? Se eu fizer assim. Vocês entendem? Então veja, aqui existe uma comunicação não verbal. Um gesto que lá é comum e que tem um tipo de entendimento, aqui é completamente diferente. Então, tudo isso permeia os nossos processos de comunicação. E aqui renderia boas aulas para a gente falar sobre os meandros, os detalhes de cada um dos três, mas a gente não tem tempo. Então, só quis dar uma pincelada e vamos avançar para o de fato, que é a nossa praia, que é a comunicação interna. Pode avançar? Então, veja. A comunicação interna, ela busca, esse é o objetivo central dela, tá? Estabelecer uma comunicação efetiva entre os integrantes de uma organização. Nós temos vários tipos de comunicação. Nós temos, por exemplo, a comunicação mercadológica. O que é comunicação mercadológica? É aquela que quer vender as coisas pra gente. Aquilo que a gente chama de marketing, publicidade, sabe? Propaganda da Shopee e tudo mais. É isso, né? É a comunicação mercadológica. Ela tem os seus objetivos, as suas ferramentas, a sua maneira. Nós temos um outro tipo de comunicação, que é a comunicação institucional.
é quando a instituição se relaciona com a sociedade, com o que está lá fora. Então é quando eu vou me relacionar com veículos de imprensa, com a sociedade, e vou, enquanto instituição, explicar as coisas que são devidas para um determinado público. E nós temos a comunicação interna, que é aquela que ocorre dentro da organização, não dá nem para falar dentro das paredes físicas, porque os grupos de WhatsApp, ainda que informais, são extensões da comunicação informal de uma determinada organização. Então a comunicação interna é essa comunicação que rola acerca do que acontece dentro da empresa. Tudo bem? E ela tem então como objetivo fazer com que as pessoas saibam o que está acontecendo dentro da empresa. E não é só saber o que está acontecendo, é o que está acontecendo e o que eu preciso fazer dentro desse cenário. Então ela tem por objetivo fazer a integração de tudo isso. Pode passar. Para a maioria das organizações, a comunicação interna deixou de ser apenas uma forma alternativa de se comunicar. Num dado momento, lá atrás, quando se estudava os processos de comunicação, parecia que a comunicação interna ela era como se fosse assim, ó, um bracinho do RH. Um plus da área de RH, sabe? A gente tem que tomar cuidado com as informações dentro da empresa, o pessoal do RH é quem fica atento a isso. Chega dessa conversa, isso é uma coisa ultrapassada. Não existe, gente, assim, ó, a comunicação interna é de responsabilidade do RH. Não. O RH, ele é responsável por desenvolver a organização, desenvolver as pessoas. Porque veja, a organização, ela é uma pessoa jurídica, ela é uma entidade que ela é resultado das pessoas. Então como é que eu desenvolvo uma organização? Eu desenvolvo as pessoas. Se as pessoas se desenvolvem, a organização se desenvolve. Não existe a organização se desenvolver sozinha. Quem se desenvolve são as pessoas. E por consequência a organização. Tá? Então veja, o RH há um tempo atrás tinha essa atribuição de tomar conta da comunicação. Existe ainda assim uma certa concentração da área desses comunicados, jornais, murais, informativos, existe uma concentração ainda nas áreas ou de RH, ou se tem um setor específico de comunicação da empresa, ainda existe. Mas veja, quando a gente fala de comunicação interna, isso é responsabilidade de todo mundo. Todo mundo. Você precisa saber o que está acontecendo no lugar onde você trabalha, e você precisa informar as pessoas que dependem das informações que você possui para que elas possam realizar o trabalho delas. Então isso não é exclusivo do RH. Então quando as empresas se deram conta disso e as organizações, admitiu-se a visão atual que nós temos de que a comunicação interna ela é uma área fundamental para o desempenho da organização. Por quê? Porque se as áreas não se comunicarem internamente e tiverem problemas internos, a gente perde tempo, perde energia e coloca esforços para resolver BOs internos, enquanto que o público externo está sentado esperando. É mais ou menos o exemplo que eu falei para vocês. Quando você está sentado lá em uma sala de espera, esperando alguém para ser atendido, pode ser que esse tempo, que é esse delay do horário que você seria atendido, mas está atrasado, é porque teve algum problema, a organização teve que parar para resolver esse problema, botar energia para resolver esse problema, e quem deveria estar sendo atendido não está sendo atendido, porque nós temos um problema interno para ser resolvido. Os problemas eles vão ser extintos das organizações? É óbvio que não. Mas o esforço de uma comunicação adequada é para fazer com que esses ruídos na comunicação, eles diminuam o máximo possível. A prioridade é o nosso público. Eles são os prioritários. Tudo bem? Então veja, né, essa integração ela vai ajudar a instituição em seu planejamento estratégico e êxito na conclusão dos seus objetivos. Pode passar. Agora, a gente falou qual é o objetivo principal. Não confundam o objetivo com a responsabilidade. Guardem bem isso, tudo bem? O objetivo da comunicação interna é fazer a integração das pessoas, dos setores, etc. Agora, qual é a responsabilidade, né? Perdão, só volta para mim, que eu confundi. O objetivo é fazer o quê? Que a organização tenha, então, um bom desempenho. Agora sim, a responsabilidade. A responsabilidade é fazer com que as partes sejam integradas, as pessoas e os departamentos, certo? Então, num primeiro momento, para que existe a comunicação interna? Num primeiro momento, a responsabilidade é fazer com que todo mundo esteja conectado, integrado e as áreas funcionando. Então, essa integração ela acontecerá através da administração do fluxo de mensagens e informações entre os departamentos, que deverá ser realizada de maneira dinâmica, eficiente e eficaz por meio dos canais de comunicação mais adequados para a situação ou para o público destinado.
Então não tem como eu chegar aqui e falar para vocês, olha, o canal mais adequado para você comunicar é o e-mail. Eu não sou o servidor da Prefeitura Municipal de Bauru. Eu sei como funciona dentro da organização que eu trabalho, então eu sei lá qual é o melhor canal para eu me comunicar, quando eu tenho que usar o e-mail, quando que eu tenho que usar uma comunicação escrita, um ofício, um memorando, uma ata de reunião, quando eu tenho que utilizar uma comunicação pelo WhatsApp, quando eu tenho que fazer uma reunião pessoal, quando eu tenho que colocar alguma coisa no mural. Eu conheço a realidade da minha organização. O que vocês aqui dentro da estrutura municipal devem fazer é exatamente isso, é observar quais são os meios, mecanismos mais adequados para eu promover essa integração entre as pessoas e entre os departamentos nesses fluxos informacionais. E constantemente avaliar se esse é o melhor canal. Porque às vezes ele não está sendo mais e a gente está insistindo nele. Então, eventualmente, eu posso sim ter algumas mudanças, algumas adequações, e isso vai organicamente acontecendo na instituição à medida que isso vai se fazendo necessário. Tudo bem? Pode passar? E agora sim, quais são os objetivos, né? O que a gente busca quando a gente trabalha a comunicação interna? Um primeiro ponto é educar o cliente interno. O que é educar o cliente interno? Né? É ele entender o funcionamento da organização. Como é que funciona aqui? E aqui é diferente. Nós estamos no setor público, na Prefeitura de Bauru. Se a gente fosse, por exemplo, da Prefeitura de Agudos, eu sou nascido em Agudos, moro em Bauru atualmente, mas morei lá há muitos anos, né? Meus pais são de lá. A Prefeitura de Agudos tem formas de conduzir esses fluxos de comunicação diferentes da Prefeitura de Bauru. São instâncias municipais, públicas municipais, sim, mas são diferentes. Cada uma tem o seu modo de trabalho. Então veja, é a Prefeitura de Bauru que vai desenvolver os seus próprios fluxos e educar as pessoas que fazem parte dessa instituição para o uso. Então, no primeiro momento, ela tem essa função de educar. E essa educação é uma educação contínua, tanto é que a escola de gestão está aqui justamente para fazer isso num ato contínuo, ou seja, todos os anos vocês têm cursos, palestras, oficinas, formações para trazer sempre essa educação, e é uma comunicação interna, está acontecendo aqui, tudo bem? Veja, é objetivo também manter um fluxo de informação padronizado, ou seja, né, a ideia de você ter os canais formais de comunicação é para que exista um padrão dentro dessa comunicação. Então, o que é feito só por e-mail, o que é feito por alguma plataforma, site, o que é feito por memorando, ofício, o que é mural, o que é um jornal, uma circular interna. Então, existem padrões dessa comunicação, e quando a gente tem uma comunicação interna bem feita, isso está, na grande medida do possível, padronizado e institucionalizado, tá? Promover a conscientização sobre temas relevantes. Então veja, nós temos dentro da organização de tudo, né? Nós temos desde ações formativas como essa que nós estamos tendo, que é a ação de caráter de desenvolvimento profissional, mas existem vários movimentos, e às vezes eu acompanho pelo site, pelas redes sociais da Prefeitura, como por exemplo, agora nós estamos no mês de outubro, nós vamos ter uma palestra de prevenção sobre o câncer de mama. Ótimo! Veja que isso faz parte da promoção e conscientização de temas relevantes. É importante que todos nós que fazemos parte dessa organização tenhamos saúde. E não é saúde só para trabalhar, é saúde para viver. E é de interesse da organização isso. Então, a comunicação interna, ela busca trazer informações de vários tipos. Pode ser uma palestra? Pode. Ou pode ser um lembrete do tipo assim: gente, estamos chegando no final do mês de maio, não se esqueça de fazer a sua declaração de imposto de renda. O que a Prefeitura tem a ver com isso diretamente? Absolutamente nada. Você está prestando um serviço para o seu cliente interno, lembrando ele de que não deixa para fazer a sua declaração de imposto de renda na última hora, vai fazendo antes. Tudo bem? Então nós temos essa promoção de temas relevantes com bastante frequência, né? Compartilhar informações estratégicas, que daí sim são as informações inerentes ao nosso trabalho, que a gente precisa fazer e que vai ter impacto direto no resultado daquilo que eu tenho que desenvolver. Tudo bem? E criar e fortalecer relacionamentos, que talvez seja também um ponto muito importante. A comunicação interna, ela busca fazer com que o clima da organização, de alguma forma, seja um clima melhor. Não é um objetivo central. Não dá pra gente falar assim, a comunicação interna, ela está para fazer com que o ambiente de trabalho seja o mais agradável possível. Isso é uma consequência. Porque se você não tiver uma comunicação adequada, o que vai acontecer? As pessoas não vão se relacionar bem. Então veja, não é um objetivo direto, é um objetivo indireto, mas ela auxilia. É inegável que quando você tem uma comunicação interna eficiente,
diminui fofoca, diminui desinformação, diminui aquelas pessoas que não sabem o que está acontecendo e de alguma forma é prejudicado o trabalho dela, o resultado dela, ou do departamento ou setor que ela trabalha. Então aí, por consequência, pode aumentar os problemas de conflito interpessoal. Mas à medida que a comunicação funciona muito bem, nós temos um ganho secundário que é o quê? Né? Criar e fortalecer os relacionamentos entre as pessoas, esse senso de equipe, de liderança, de confiar nas pessoas, né? E também valorizar ideias. Por quê? Porque quando você tem fluxos de comunicação interna bem estabelecidos, a gente pode inclusive abrir espaço para acolher ideias. Não sei se aqui na prefeitura tem alguma iniciativa nesse sentido, mas em vários lugares, inclusive no Sistema S que eu trabalho, né, que é o SESI, Senai, a gente tem algumas iniciativas dessa. Por exemplo, caixinhas de sugestões. Deixa aqui a sua ideia ou sua sugestão. E o funcionário deixa lá o que ele pensa, o que ele acha que poderia ser algo que traria uma melhora, né, algo que eles gostariam, alguma sugestão. Veja, isso é um sistema de comunicação interna. Se eu não abro um canal para as pessoas falarem as ideias delas, elas nunca vão falar as ideias delas. Então você precisa abrir esse canal e acolher esse canal e fazer ele funcionar. Não pode pôr uma caixinha lá e essa caixinha nunca é aberta. Ou todas as ideias que são lá nunca são consideradas. E as pessoas que põem a ideia nunca mais recebem um feedback. Aí você põe uma ideia lá, nunca mais ninguém fala nada. Acabou. Caiu por terra essa iniciativa. Se é para pôr, tem que ser algo planejado, estruturado, de tal modo que a pessoa receba um feedback. Olha, recebemos a sua ideia, levamos para a área o setor responsável. Se tiver a possibilidade de colocar em prática, nós vamos entrar em contato com você, mas a gente agradece até aqui a tua colaboração. Pode ser que de fato a ideia da pessoa não dê para colocar em prática. E tá tudo bem, mas ela recebeu uma devolutiva. Ela sabe que a sugestão dela foi lida e foi encaminhada ao setor responsável. Então são iniciativas que valorizam as ideias dos colaboradores. Bem, pode passar. São também ainda, né, complementos desses benefícios da comunicação interna, né, promover uma comunicação mais alinhada. Então a ideia de você ter esses fluxos definidos, os mecanismos adequados por onde a gente deve conversar, isso ajuda muito. Vou dar um exemplo lá da minha realidade enquanto escola. Lá existem os grupos de WhatsApp dos pais dos alunos do SESI. Eu estou nesses grupos? Não. Professor nosso vai entrar nesse grupo? Não. E se vier uma conversa do grupo do WhatsApp, eu vou falar assim, olha, o grupo de WhatsApp não nos pertence. Isso é uma coisa fora da escola, que os pais se organizam e é até legal para que vocês possam conversar. Então assim, ó, vou atender a sua demanda. Por quê? Porque senão a coisa começa a se alastrar muito. Veja, lá nós temos um total de 27 turmas. Aproximadamente 800 alunos. Vocês imaginam se eu tivesse 27 grupos? Como é que ia dar conta? E tem o grupo dos pais e o grupo dos alunos, né? Então não ia viver para responder mensagem. Então, na verdade, não é que a gente não quer, é que é inviável do ponto de vista da gestão ter um sistema de comunicação como esse. Então, assim, ó, se o pai quer conversar conosco, ótimo. Existe o e-mail, existe o aplicativo, existe a conversa presencial na escola e existe o telefone. Esses são os canais institucionalizados. Qualquer um desses 4 você vai ser atendido o mais rápido possível. Então isso é uma coisa importante. Por quê? Porque daí você promove uma comunicação alinhada, como as coisas ocorrem, por onde se dão os fluxos dentro da organização, tá? Melhorar o clima organizacional, que também é uma consequência, ou seja, se eu tenho uma comunicação bem executada dentro das empresas, o clima de trabalho é um clima muito melhor. Você não é pego de surpresa, você sabe de tudo que está acontecendo, você confia nas pessoas e aí o ambiente de trabalho se torna por si só mais agradável e mais produtivo, tá? Impacta a produtividade, porque se você tem problemas na comunicação, pode ser que ocorram falhas, erros, retrabalhos e isso vai impactando em uma baixa produtividade. Quando você tem uma comunicação funcionando de uma maneira adequada, as chances de você ter um resultado melhor são muito maiores, né? Reduzir desgastes e conflitos internos, que a gente viu aí no caso do vídeo do Cometa Harley, a confusão gerada. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente com a comunicação formal não comunicada e a informal, que acaba poluindo ou trazendo ruídos para a comunicação, né? Reduzir a taxa de rotatividade, parece que não, mas empresas que não têm um processo de comunicação interno claro, direto,
causa tanto problema, tanto desgaste, um clima organizacional de baixa qualidade, que as pessoas não querem trabalhar lá. Elas ficam lá um tempo e daqui a pouco aparece uma outra oportunidade, às vezes para ganhar menos, mas a pessoa fala, eu prefiro ganhar menos e ter paz na minha vida. Então, pode parecer que não, mas é também uma consequência indireta a questão da rotatividade. Ambientes organizacionais em que a comunicação é muito ruim, as pessoas tendem a não permanecer lá por muito tempo. Por quê? Porque elas não se sentem bem naquele lugar. E aí entra dois aspectos. Existe um aspecto que é pessoal, que a gente vai também aguentando até um ponto. Mas existe outro aspecto que é o aspecto profissional. Se você começa a ver que o seu trabalho ele é boicotado por informações que não são compartilhadas, você percebe que a tua produtividade é baixa, porque o sistema de comunicação não colabora para que você atinja suas metas, execute seu trabalho, você vai olhando e vai falando assim, gente, e o meu propósito? Eu não vou ficar fazendo isso aqui o resto da vida. E as pessoas procuram outra oportunidade, né? Então veja, essa questão da rotatividade também tem ali uma relação com a comunicação interna. E por fim, estimular o reconhecimento, né? Então, às vezes acontecem situações internas da empresa, de promoção, de alguém que apresentou uma melhoria, de alguém que conseguiu algum prêmio, algum reconhecimento, e isso é difundido dentro da empresa. Às vezes, a pessoa receber um reconhecimento público causa um efeito muito maior para ela do que se ela ganhasse algum bem físico ou algum complemento no salário dela. É óbvio que receber um complemento de salário é legal, ou ganhar algum brinde, algum prêmio também é bacana, mas um reconhecimento público bem feito também agrega para nós um potencial motivacional muito significativo e a gente passa a ser enxergado. E aqui é um ponto importante. Isso eu aprendi com a diretora lá da FAAG em Agudos, quando eu era aluno lá. E ela falava assim para mim, Peterson, a todo momento nós somos observados. A todo momento nós somos observados. E aí o que acontece? Isso aqui é só um parênteses. E aí eu fui aluno lá na FAAG de 2005 a 2008. Quando eu acabei em 2008 a faculdade, eu falava assim, nossa, eu tenho muita vontade de virar professor universitário. Tinha uma admiração enorme pelos meus professores da faculdade, tinha me formado em administração, queria continuar seguindo nessa área. E daí eu fui estudar, e fui fazer pós-graduação, mestrado para poder entrar na área. E aí quando foi em 2011, eu voltei para a FAAG como professor. Comecei minha carreira como docente, fui professor de 2011 a 2014. Quando foi em 2014, a Lúcia, que é essa diretora, ela me chamou e falou assim, Peterson, queria convidar você para ser coordenador do curso de administração. E a minha resposta para ela na hora foi não. E ela falou, não, mas por que você não quer aceitar? Aí eu falei assim, ó, Lúcia, pelo amor de Deus, é o capim comendo a égua. Como é que eu vou virar chefe dos meus professores? Você está entendendo que eles deram aula para mim? Tinham 11 professores ainda na faculdade que tinham sido professores meus. De repente eu vi o chefe deles. Falei, não, eu não estou preparado para isso. Não estou preparado. Ela, não. Lembra que eu falei para você que a todo tempo você está sendo observado? Se hoje a gente está fazendo esse convite para você, é porque eles também concordam com esse convite. Eles não iam colocar alguém para liderar eles se eles não tivessem confiança no trabalho dessa pessoa. Então veja, esse tipo de reconhecimento que você recebe, das pessoas terem o trabalho dela valorizado, às vezes tem um impacto significativo na tua carreira, que é muito melhor do que você falar assim, ó, ganhei R$200 de bônus, ganhei uma TV de 40 polegadas. Porque você não sabe até onde vai esse reconhecimento, porque a todo momento você está sendo observado. Então, claro, contei essa historinha, não é para ficar me achando aqui não, tá? É para vocês entenderem que lá atrás ela deu a letra para mim. Essa parte do estímulo ao reconhecimento da comunicação interna, valorizar e divulgar as boas práticas dos colaboradores também é uma ferramenta importante dentro desse processo. Voltou a funcionar? Então tá bom. Agora veja, qualquer organização que almeja esses resultados positivos que a gente vem comentando aqui e se preocupa com o futuro, precisa se estabelecer uma comunicação interna eficiente e eficaz. Para isso é necessário que a comunicação interna seja estudada, elaborada, aplicada e acompanhada. Então veja, o que nós estamos fazendo aqui hoje é essa reflexão, é essa conversa, esse momento em que a gente para e fica pensando e fala, tem sentido, vou rever isso, vou sugerir isso. Esses momentos são muito importantes, né? Eles vão resolver todos os problemas aqui da prefeitura inteira? Não! Mas eu tenho certeza que vocês saem desse curso um pouco mais capacitados para o exercício da profissão de vocês aqui dentro. E para sugerir melhorias nas áreas que vocês atuam, com
com mais segurança, porque esse momento permitiu que vocês pudessem refletir sobre isso. Essa é a ideia desses encontros, tudo bem? Então a gente não tem que decorar nada do que está aqui, eu tenho que levar esse espírito, esse entendimento e colocar ele em prática na minha rotina. Agora, para a gente poder ir já para o... não vou dizer que é o caminho final, né? Eu pensei assim, tá, até aqui a gente conversou sobre alguns pontos conceituais, fui trazendo para vocês algumas coisas práticas, alguns exemplos, mas assim, Peterson, e se eu quiser sair daqui e falar, quero colocar em prática a comunicação interna, quero ver o que está ao meu alcance e poder movimentar isso? Então eu pensei assim, ó, vou levar para eles 10 tópicos de coisas que a gente pode pensar e executar, seja na nossa tarefa individual, seja no nosso trabalho em equipe ou no nosso departamento, ou também com sugestões para a organização como um todo, a respeito da comunicação interna. Então, como que a gente pode colocar a comunicação interna em prática em 10 itens, tá bom? Então, vou começar pelo primeiro. Conheça bem a organização e seus colaboradores. Se você não sabe onde você está e quem são as pessoas que estão com você, não vai dar para a gente trabalhar essa comunicação dessa forma, não. Então, o primeiro passo, antes de eu pensar qualquer tipo de fluxo de comunicação, de canal de comunicação, de mecanismo de comunicação, antes de mais nada é, quem são as pessoas que trabalham nessa organização, quais são as áreas, né? O que elas fazem, o que essa organização se propõe, o que eu no meu cargo faço, o que o meu setor faz, o que a prefeitura de Bauru como um todo faz. Eu preciso compreender essas dimensões, porque elas vão dar para mim alguns entendimentos de como eu posso melhorar os processos de comunicação. Vou dar um exemplo prático para vocês agora da escola que eu trabalhava anteriormente, né? O SESI, como ele é uma rede estadual, né? Você tem SESI também em outros estados, mas eu estou falando do SESI São Paulo. Existe um padrão, que é um padrão estadual. Então essa questão de, olha, os professores e coordenadores, diretores não devem estar em grupos de WhatsApp de pais, de alunos e alunos, é uma orientação determinada pela rede, tá? Para que haja um padrão em todo o estado. E lá a gente também tem uma outra orientação, que as informações devem ser comunicadas pelos canais de comunicação formal, ou seja, lá o meu canal de comunicação formal com os professores é o e-mail. Bom, na escola anterior que eu trabalhava também era assim quando eu entrei lá. O nosso canal de informações oficiais com os professores era o e-mail. Só que o que acontece? Diferentemente do SESI, que os professores passam boa parte dando aula lá, na outra escola que eu trabalhava, que era o esquema único, é uma escola que ela é uma escola pequena, então o professor dá aula lá na minha escola, nessa que eu trabalhava antes, e em várias outras escolas também. Então o que acontece? Ele tinha 7 e-mails diferentes para ver. Tudo bem, foi uma escolha dele dar aula em 7 escolas diferentes. Ninguém obrigou ele a isso. E a minha instituição pede formalmente que ele acompanhe o e-mail. Mas eu percebia que demorava para eles verem o e-mail. E às vezes o prazo já tinha passado, eles não tinham visto e-mail. E aí, claro, existem caminhos, você conversa, orienta, dá um feedback, existem mecanismos que você pode dar uma advertência, mas eu fiquei pensando, mas será que isso resolve? Pode dar uma advertência. Eu vou pelo medo, vou pela coação, pela punição, né? Vamos ver se agora ela vai. E eu não acredito muito nesse formato, não. Eu acho que ele é um formato que ele funciona até um certo ponto. Porque daqui a pouco você vai criar uma animosidade, esse funcionário não vai querer mais trabalhar, sabe? Então assim, ó, não é que a gente tem que viver um mundo dos ursinhos carinhosos, não é isso. Mas é que existe, a gente tem que avaliar muito até que ponto essa tomada de decisão vai trazer um resultado efetivo. Então eu fiquei pensando assim, ó, será que existe alguma forma deles acompanhar essas comunicações de uma maneira mais efetiva? E aí eu comecei a fazer testes pelo WhatsApp. E eu vi que pelo WhatsApp era papum. Papum. Mandava, prazo, cumpria, lembrete, chegava, via, e não tinha como falar que não viu. Porque ficava lá, 2 marquinhas azul. Você entendeu? Então eu falei, ok, então vamos institucionalizar o WhatsApp? Vamos lá, nós institucionalizamos o WhatsApp. Então lá o que acontece? O e-mail para essas demandas de trabalho, ele caiu. Ele continuava como uma ferramenta complementar, por exemplo, se mandar um arquivo pesado, alguma coisa assim, vai pelo e-mail, né? Mas as demandas do dia a dia eram o WhatsApp. E aí, daí isso foi institucionalizado, orientado e organizado. Então, só, o grupo que tinha os professores era um grupo silenciado.
Antes não tinha essa função, então a gente combinou assim, ó, pessoal, nesse grupo não é para mandar bom dia, não é para mandar meme, não é para mandar vídeo, entendeu? Nem corrente, nem horóscopo, nada, ok? Este é um grupo para receber informações, combinado? Combinado. Depois o WhatsApp veio com essa atualização, porque eles enxergaram a tendência, falaram, vamos criar um modelo de silenciamento dos grupos. E as pessoas não mandam mais bom dia, você manda apenas aquilo que precisa ser enviado. E aí funcionava super bem. E tinha um outro grupo que daí os professores criaram, que daí eles mandavam Corinthians, Palmeiras, e aí vida feliz. Só toma cuidado para ninguém criar ranço com ninguém nessas piadinhas. Mas veja, o grupo de WhatsApp passou a ser uma ferramenta funcional de trabalho e que deu muito certo. Então veja, eu poderia ter dado advertência. Eu poderia ter chamado esse cara, dado um feedback, poderia ter falado para ele, ó, tchau, paz em bênção, contrata outro, porque esse aqui não responde e-mail. Mas o que eu analisei é que o problema não estava nele, quer dizer, em alguma medida estava nele. Mas a ferramenta de comunicação também que a gente tinha adotado não era mais funcional. Então assim, era mais fácil eu, enquanto organização, me flexibilizar e me modernizar nesse processo, ou eu falar para ele, larga aí, você tem 7 escolas, não dá conta? Trabalha com 4, trabalha com 5, trabalha com 3. Dou advertência. Não, eu avaliei naquele momento, quando eu falo não só eu, a escola, e a gente adotou o WhatsApp como uma ferramenta que funcionava lá. Então essas adequações, elas são importantes. Por quê? Porque eu vou olhando para o meu público, vou entendendo a dinâmica dele. Para o professor, de fato, é muito difícil ter que acessar 7 e-mails. Às vezes o cara, na hora do almoço, ele vai abrir no WhatsApp e vai vendo as demandas dele. Então eu comecei a olhar para o meu público e falar, opa, funciona melhor assim. E aí fui adotando esse tipo de ferramenta. Então, eu estou explicando para vocês por quê? Porque é para a gente entender essa dinâmica de conhecer os colaboradores é um ponto de partida importante da organização. Número 2, ter um plano, tem um plano de comunicação interna, e se já existe, eu acredito que aqui na Prefeitura de Bauru já exista, você já tem orientações de quando usar o e-mail, memorando, reunião, mural, etc., colabore com o plano existente. Se é para mandar por e-mail, use o e-mail. Se é para fazer um memorando, faça um memorando. Se é para mandar um ofício, use o ofício. Então, ter um plano. Se a organização não tem, ela precisa desenvolver. E se ela já tem, todo mundo que está ali precisa colaborar com esse plano. Então, se tem um mural, você tem que ler o mural. Não adianta você ignorar o mural. Tá lá, tem a televisão, olha para a televisão, vê o que tem de informação. Chega alguma coisa no teu e-mail, leia o e-mail. É nesse sentido a ideia de você ter e se apropriar disso. Terceiro ponto, capacite e desenvolva os colaboradores, que é o que está acontecendo aqui hoje. Porque não basta ter a comunicação interna, ter um plano bem difundido, ter os mecanismos e ferramentas. As pessoas da organização precisam entender a importância, a utilidade da comunicação interna, por que ela tem que dar atenção para isso. Não é só uma firula, não é só um plus, um acréscimo, é uma coisa essencial para o funcionamento da organização como um todo. Então, e aí o que acontece? Vocês hoje são multiplicadores disso. Tem outros colegas de vocês que não puderam estar aqui. Então chega lá no teu departamento, no teu setor, pega um tempinho se possível, conversa com eles, fala, hoje fui lá, tive uma formação que falou sobre comunicação interna. O cara falava muito, fiquei até cansado de ouvir. Saí de lá, tela azul, não tô aguentando mais nada hoje. Mas ele falou algumas coisas ali que fez sentido e eu destaco isso, isso, isso. Então vocês são multiplicadores dessas informações. Então veja, isso tem que acontecer e com frequência. Então esses movimentos que a Escola de Gestão Pública faz e outros setores da Prefeitura de capacitá-los e desenvolvê-los é nesse sentido, é de educar o cliente interno. Quarto ponto, tenha fluxos de comunicação definidos, organizados e divulgados na organização, ou seja, para quem eu me reporto, como que eu me reporto, como é que eu acesso tal pessoa, telefone, lista de contato de e-mail, e isso facilita. Então ter esse sistema organizado é muito importante. Quando eu cheguei lá no SESI, eu fiquei fascinado, porque como é uma rede estadual, a gente tem contato, então, com as gerências que ficam lá na capital, que fica lá no prédio da Fiesp, lá na Paulista, mas a gente tem lá a rede de contato de todos os coordenadores, professores, diretores das escolas do estado inteiro. Então, se eu, por exemplo, quiser localizar uma pessoa, lá é muito fácil, a gente utiliza lá o Teams. Então eu consigo acessar o card da pessoa, eu vejo, ela é coordenadora em tal escola, quem é o diretor que está acima dela. Se eu clicar no diretor,
diretor, quem é o supervisor desse diretor. Então é tudo muito integrado. Então é fácil localizar a pessoa, qual é o contato, se eu vou fazer por chat, se eu vou fazer por e-mail. Não tem o telefone dessas pessoas, os telefones são pessoais, então eles não divulgam os números de telefone. Então tem o telefone da escola, o chat ou o e-mail. Se eu quiser falar com algum coordenador do estado inteiro, eu consigo, mas eu não tenho o WhatsApp dele, porque o WhatsApp lá não é institucionalizado. Então, ter esses fluxos bastante definidos, os contatos, e isso também não só entre os profissionais, mas entre os departamentos, os setores, é bastante importante, tá? 5. Esse depende muito da gente. Enquanto todos os outros a gente está vendo que é um movimento de setor, departamento da organização, isso aqui é a tua tarefa individual. Isso depende de você e compete a você. Pratique e incentive a comunicação clara, acessível e transparente. Gente, não sei se vocês gostam de música brasileira, mas a cantora Pitty tem uma música dela que chama Na Sua Estante. Eu gosto muito dessa música. E tem um trecho que ela fala que é assim, ó, não é a minha culpa a sua projeção. Eu adoro essa frase. Que basicamente é o seguinte, se você criou expectativa, o problema é seu que criou expectativa. E o que acontece? Nós precisamos ser direto com as pessoas. Você entendeu? Então quando você não é direto, pode ser que a pessoa crie expectativa. É problema dela? É, mas também é problema meu. Porque de alguma forma eu não fui claro o suficiente com ela, então ela criou uma expectativa. Ela não deveria. É um problema dela. Mas eu posso reduzir essas margens sendo claro, direto, objetivo, transparente na minha comunicação. Então fale o que precisa ser dito. E não precisa falar de uma maneira agressiva, ou falar pelas costas, que é aquela pessoa passiva. Fale de uma maneira assertiva o que tem que ser dito. Sim, sim, não, não, pode, não pode, faz assim, faz assado, tudo bem? Use as palavras cordiais que os nossos pais nos ensinaram, por favor, com licença e obrigado, e tá tudo certo. Então, é um ponto muito importante a gente transformar essa comunicação em algo claro, acessível, transparente, que as pessoas possam entender de fato o que eu estou comunicando, tá? Ponto 6. Utilize diferentes canais e ferramentas de comunicação adequados a cada necessidade. Então, é o que eu falei aqui para vocês anteriormente. Para cada demanda eu vou ter um tipo de comunicação. Pode ser que em alguns momentos eu tenha que usar uma comunicação escrita, uma comunicação oralizada, uma comunicação não verbal. Tem horas que eu vou ter que utilizar o e-mail, tem hora que eu vou fazer uma reunião, tem hora que eu vou fazer um memorando, tem hora que eu vou fazer um ofício, tem hora que eu vou pôr um mural, tem hora que eu vou usar um jornal interno, uma TV, um grupo de WhatsApp. Mas veja, é ter essas múltiplas plataformas, saber transitar entre elas e utilizá-las com intencionalidade é um ponto bem importante dentro da comunicação interna, ok? Ponto 7. Desburocratize o contato entre as partes ao máximo possível. É claro que existe a questão da hierarquia. Então, de repente, nem todo mundo aqui consegue falar, olha, eu vou fazer uma reunião com a prefeita. Talvez você não consiga fazer, porque existe uma hierarquia, um ordenamento para que isso aconteça. Mas na medida do possível, dentro da realidade do que tem que ser feito, a gente vai desburocratizando os processos de comunicação. Ou seja, pode ser que você não consiga uma reunião presencial com a prefeita, mas pode ser que você consiga mandar um e-mail para ela, ou para o assessor dela, ou mandar um comunicado por escrito. Então, a ideia do desburocratizar é aproximar as partes o máximo possível, sem comprometer o ordenamento da comunicação na organização. Porque as pessoas precisam se sentir possíveis de serem acessadas, para que quando você possa acessar alguém, você fala, eu sei como chegar a essa pessoa, só que existe este caminho para eu chegar até ela. Então, criar esses sistemas e desburocratizá-los na medida do possível facilita a integração das partes. Tudo bem? Item 8. Escute o que o público interno tem a dizer. Porque às vezes, e aqui entra quando é a comunicação interna, feita pelo RH, naquele modelo mais antigo que eu falei para vocês, que parecia que era responsabilidade do RH, porque são eles que fazem o mural, põem os aniversariantes do mês, são eles que fazem o jornalzinho, as telas internas e tal. Então fica parecendo assim, que a comunicação interna é só falar e a gente só ouve. E não é isso. Acabei de dar o exemplo anteriormente para vocês das caixas de sugestões. É ouvir as pessoas. Então a comunicação interna, ela pressupõe comunicar, mas também ouvir. Então é importante que a organização crie espaços para ouvir. Ouvir quem? Os colaboradores.
Então, por exemplo, uma pesquisa de clima, uma pesquisa de satisfação interna é uma ferramenta do RH, mas ao mesmo tempo também é uma ação de comunicação interna, porque eu estou dando oportunidade das pessoas falarem o que elas sentem, o que elas percebem, o que elas enxergam, o que elas desejam, o que elas gostam, o que elas não gostam, e a partir disso eu vou traçar estratégias para a organização. Então, veja, o processo da comunicação interna não é só falar, é também ouvir. Tem hora que eu chamo os professores meus lá no SES, na minha sala, e falo, hoje eu chamei você aqui para ouvir. O que você tem a falar? O que você tem a dizer? O que você está gostando ou não está gostando? Tem um problema com caixa de sugestões, principalmente dos servidores. O meu trabalho que aconteceu depois tiraram. Ela ficava bem em frente a uma câmera. E a pessoa que na época era o presidente adorava ver as câmeras. Então a gente não gostava de colocar na caixa de sugestões porque ele ia saber quem era. Entendi. Por causa disso. Entendi. Então a gente não colocava. Entendi. Isso são mecanismos a serem estudados. De repente mudar o lugar, ou de repente institucionalizar, por exemplo. Não há possibilidade de colocar sugestões anônimas. Toda sugestão ela é identificada, porque assim, ó, o que a pessoa tem a dizer que ela está com tanto medo assim de dizer? Claro que pode acontecer muitas coisas aí, entendeu? Mas aí talvez seria um outro canal, seria uma ouvidoria. A caixa de sugestão é diferente de uma ouvidoria. Uma coisa é um ambiente para você fazer denúncia, reclamação, apontar erros, coisas que estão sendo feitas que ferem a ética organizacional. Vejo a caixa de sugestões muito mais como um movimento de convidar as pessoas a dar ideias que promovam as melhorias para a organização. E tudo isso tem que ser bem implementado, porque as pessoas também têm que entender que é o seguinte: você pode colocar uma ideia lá e a sua ideia ser uma ideia genial, mas ela pode não ser implementada. E a gente tem que ser profissional nesse momento de entender que assim, ó, a sua ideia não foi implementada porque eu não gosto de você. A sua ideia não foi implementada porque hoje não há viabilidade para isso. Pode ser inviabilidade orçamentária, pode ser inviabilidade estrutural, pode ser inviabilidade da proposta por si só, né? Então assim, ó, é tudo da maneira como é implantado e a finalidade de como isso é feito. Agora, se essa caixinha foi colocada na frente da câmera e o intuito daquela câmera era vigiar quem colocava, já está errado na implantação. Já está errado por aí. Então é esses processos que daí, claro, o departamento responsável vai avaliar a pertinência ou não de fazer ou não fazer. Mas a ideia aqui de você ter ambientes de escuta ativa é justamente isso. É entender os movimentos que estão acontecendo na cabeça dos colaboradores e avaliar o que é pertinente, o que é possível, o que não é possível, não é possível. E tá tudo bem. No mundo profissional a gente tem que entender isso. Tudo bem? Item 9. Crie ações e eventos de relacionamento. Isso também é uma coisa bastante importante, né? Esses momentos que a gente tem assim, a comemoração dos aniversariantes do mês, uma festa de confraternização de final de ano, ou qualquer outro tipo de celebração corporativa, é importante por quê? Porque isso também cria um ambiente de entrosamento entre as partes, vínculo de relacionamento, senso de pertencimento. Então quando você cria vínculo, você se sente pertencente, você se sente valorizado, é claro que a sua comunicação também começa a ser cada vez mais assertiva dentro daquele ambiente. Então claro, não estou falando assim, ó, tem que fazer festinha todo mês, tem que ter festinha atrás de festinha. Não, cada organização adota uma maneira de celebrar as coisas. Então vamos celebrar o dia do servidor, celebrar a chegada da primavera, festas de final de ano, né? Enfim, aí vai da cultura de cada organização. Mas são momentos importantes que criam esses laços, esses relacionamentos, às vezes até com outras pessoas que são de outros departamentos que você às vezes não tem tanto contato, e aí é uma ocasião para você criar novos vínculos e assim por diante, tá? E o 10º ponto, né? Que esse é um que eu gosto bastante, que é assim, eu falo que aquilo que a gente não aquilo que você não mede, você não gerencia. Certo? Aquilo que você não mede, você não gerencia. Então assim, eu preciso de alguma forma entender o que está acontecendo, monitorar esses processos de comunicação interna, avaliar os resultados que a gente tem obtido com eles e replanejar aquilo que for necessário. Então, por exemplo, né, eu não sei se, acredito que talvez tenha alguma coisa nesse sentido aqui, mas a hora que vocês acabarem esse curso, não sei se vai ter uma pesquisa de satisfação para vocês ou alguma pesquisa de reação, muito possivelmente sim, né? Isso é uma maneira da gente monitorar e avaliar os resultados, ou seja, depois dessa jornada de formação que vocês tiveram, o que vocês acharam? O que agregou? O que vocês têm como sugestão de melhorias?
Esse tipo de avaliação ela é muito importante. Por quê? Porque para um próximo passo, a gente ajusta aquilo que for necessário, aquilo que deu certo a gente mantém, e aquilo que não deu certo a gente procura fazer de uma outra forma. E nos nossos processos de comunicação, a mesma coisa, né? Lá na escola, por exemplo, quando a gente migrou da utilização do e-mail para o WhatsApp, depois a gente fez um fórum lá para os professores e perguntamos para eles: você achou que as informações compartilhadas pelo WhatsApp agilizou o teu trabalho? Você gostou desse formato? Você consegue realizar o seu trabalho dessa forma de uma maneira mais ágil e tudo mais? E a grande maioria apontou pra gente que sim, que funcionava melhor dessa forma. Então foi um resultado que a gente coletou para validar a nossa percepção. Então esses movimentos de monitorar e avaliar os resultados, eles são importantes. Então à medida que a gente vai ajustando os nossos processos de comunicação interna, é legal fazer esse tipo de pesquisa, levantamento. Ah, agora a gente montou um mural de informações. Depois de um tempo, faz uma pesquisa sobre a utilidade do mural. De repente ele está sendo útil, de repente só está gastando papel, tinta, espaço na parede e ninguém está lendo. E aí alguém tem que parar todo dia, editar aquele papel, imprimir, ir lá, fixar, tirar e ninguém está lendo. Então não é só pôr por pôr. É aferir depois de um tempo se aquilo está tendo funcionamento, se aquilo está tendo utilidade. Se não está tendo utilidade, vamos modificar, não é assim, arranca, agora não tem mais. Não, se não está funcionando por lá, vamos pensar então no formato digital. Vamos pensar em um folder que a gente manda uma vez por mês, pá, no WhatsApp do colaborador, ou manda no e-mail dele, ao invés de ser um mural fixo. Enfim, são esses movimentos de avaliação, monitoramento, para a gente poder replanejar e ir ajustando o que for preciso. E eu quero acabar esse nosso encontro com essa frase do Leonardo da Vinci, que eu tomei para mim, essa frase, eu uso ela mesmo assim como uma inspiração. Né? Aprender é algo que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Então esses momentos que a gente para na nossa rotina profissional para fazer um curso que a instituição oferece, ou às vezes quando a gente procura a nossa própria autoformação e fazer um curso, comprar um livro, assistir uma live, um vídeo no YouTube, ouvir um podcast, tudo isso é enriquecedor. Né? E o conhecimento é assim, é o único patrimônio que quanto mais a gente acumula, a gente não precisa de espaço para guardar ele. Né? Ele não ocupa o espaço físico, então a gente pode acumular aí infinitamente. Então, procurem sempre desenvolver a aprendizagem de vocês, porque eu falo assim, as pessoas que estão bem colocadas no mercado profissional como um todo, se você olhar bem, pode ser que até uma ou outra dependa da sorte, mas a grande maioria não. A grande maioria ralou, estudou, se dedicou para estar lá. Então, é com essa mensagem que eu encerro o meu bate-papo aqui com vocês. Fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida ou precisar entrar em contato comigo, tá aí o meu e-mail. Tudo bem, gente? É isso, obrigado.